Professora, eu tenho certeza que a imensa maioria dos paulistanos conhece a Avenida Doutor Arnaldo. Uma parte, eu imagino, pequena, sabe se numa menção à Casa de Arnaldo, que ela se refere, essa menção, à Faculdade de Medicina. Mas eu acho que muito pouca gente conhece Arnaldo Vieira de Carvalho, o Doutor Arnaldo. Com esse livro, muita gente pode mergulhar na história desse personagem tão interessante da ciência brasileira e paulistana. Então, a nossa ideia era realmente ampliar o que está sendo difundido sobre o Arnaldo, porque o Arnaldo é conhecido como pela Casa do Arnaldo. E nesse livro nós procuramos chamar atenção para outras atividades dele. O Arnaldo Vieira de Carvalho era um médico começou a atuar no final do século XIX e ele morreu moço em 1920, com 50 anos, mas nesse meio tempo ele atuou em várias instituições médicas brasileiras. Ele era um cirurgião muito conhecido e também foi o primeiro diretor da Faculdade de Medicina. E isso marcou a memória dele. Então, com o livro também, nós estamos querendo diferenciar um pouco o que é história do que é memória. Então, se a memória relacionou muito, então, o Arnaldo com a Faculdade de Medicina, e não é por acaso que a avenida chama Avenida Arnaldo, Doutor Arnaldo, né? Com o livro nós tentamos mostrar outras facetas da carreira do Arnaldo. Por exemplo, ele foi diretor do Instituto Vacinogênico, que tem esse nome. É um momento de atuação científica dele que não é tão conhecido e mesmo a história não olha tão especificamente para isso. Tem, como a senhora disse, tem a questão da memória tão marcante e acabou deixando essa questão histórica um pouco de lado. E o livro ilumina esse momento? Então, ele chama atenção para outras facetas da atuação dele. E aqui, por exemplo, o Instituto Vacinogênico foi o instituto que produzia vacina antivariólica. A varíola, na época, era uma doença assim, com grande mortalidade. E, então, era uma das prioridades do governo estadual a produção de vacina e também a utilização de vacina para controle das epidemias. E eu estudei até essa parte da atuação dele, e o que deu para ver é que ele era uma pessoa muito empenhada. Para você ter uma ideia, o Instituto Vacinogênico de São Paulo ele ficava na Aclimação, na Rua Pires da Mota. Então, isso até é interessante para a gente ver qual era o espaço urbano onde esses médicos transitavam. Então, ele morava ali na Luz, que era o centro da cidade. A Faculdade de Medicina ainda não era na Avenida Doutor Arnaldo, era no centro da cidade, perto também da Luz. Depois ele ia para a Avenida Paulista, onde ele atuava no Hospital Santa Catarina, que existe até hoje. E até a Aclimação, onde estava o Instituto Vacinogênico. Então, isso era mais ou menos o espaço que ele atuava. Então, São Paulo estava andando já para esse lado, né, lado da Paulista, mas, ao mesmo tempo, ele andava pelo centro, então tinha transitava por vários espaços. Né? Ou seja, olhando para a história dele, a gente consegue mapear e jogar luz também um pouco sobre a história da pesquisa médica e da medicina de maneira institucional em São Paulo? Isso, claro, porque ele era um médico, então, porque a medicina em São Paulo, no século XIX, era uma cidade pequena, mas com a República, era um estado com bastante dinheiro e que começou a implantar, por exemplo, um serviço de saúde, que é o serviço sanitário, e também começou a criar algumas escolas. A Escola Politécnica é do comecinho da República, mas a Faculdade de Medicina não, foi em 1912, mas já havia um projeto de criar. Então, na República, as instituições científicas paulistas estão se organizando. E ele foi um dos atores, né, uma das pessoas que atuou. Ele atuou muito na Santa Casa, mas a Santa Casa já tinha essa sede atual, que é no centro da cidade. Bom, professor, para quem ficou curioso com relação ao Dr. Arnaldo, só recapitulando um pouco
para mostrar um pouco dessa biografia dele, ele nasce em Campinas, é isso? Nasce em Campinas. Vem para São Paulo, mas estuda medicina no Rio. Rio de Janeiro, porque não tinha faculdade. No século XIX só haviam 2 faculdades aqui de medicina no Brasil. A da Bahia e a do Rio de Janeiro, que foram criadas ainda na época de Dom João VI. Então, até o final do século XIX, todo brasileiro tinha que se formar lá. Então, ele foi para o Rio de Janeiro. E daí ele volta para São Paulo assim que ele se forma, e aqui começa a atuar, não apenas atendendo, enfim, exercendo de fato a medicina, mas ele tinha uma atuação, acho que eu posso chamar, uma atuação política, e que extrapolava um pouco o atendimento médico, um pouco como quem tinha essa visão de futuro e tentava organizar a medicina de alguma maneira aqui em São Paulo. Ele participou então desse começo de organização da classe médica paulista, né? Porque ele também clinicava, né? Na Santa Casa ele foi diretor até do atendimento, ele era obstetra, atuava mais em obstetrícia, né? E também ele participou, por exemplo, da Sociedade de Medicina e Cirurgia, ou seja, os médicos já estavam se organizando para tentar ganhar força e também defender os direitos profissionais dele. E além de clinicar, então, ele também participou de um órgão público, que era o Instituto Vacinogênico. Quer dizer, a medicina, nessa época, estava se diversificando em vários tipos de instituições. Ainda não tinha faculdade, mas ele participou, então, desse momento, que foi crucial. Professor, o livro chama atenção para algo muito interessante que a senhora até mencionou, mas que é essa coincidência da organização da medicina com o advento da República. Há uma coincidência e uma coisa interfere, enfim, as ideias republicanas acabam atuando também nessas ideias de modernização, ideias de ciência, de melhoria da vida, é isso? Então, é que no Império, a política de saúde era centralizada no governo imperial. Então, as províncias, na época, né, elas não tinham independência. Então, quem ditava a política em relação à saúde era o governo imperial. A República, na verdade, significou uma ruptura com isso, e que foi de interesse para estados como São Paulo, que era um estado já rico pelo café. Então, houve o movimento que aconteceu foi esse, de o Estado tomar nas mãos dele as políticas para a saúde. Então, São Paulo, que era um estado rico, já organizou um serviço, por exemplo, sanitário, e foi um dos primeiros. Nisso ele foi pioneiro. Então, nesse sentido, que acho que no Brasil a República tem a ver com essas áreas que estão se desenvolvendo. Então, porque passa para os governos estaduais a possibilidade de organização, de desenvolvimento de políticas de saúde. Então, ideias que já existiam podem seguir adiante a partir desse momento com a autonomia do Estado, diante com o advento da República. Então a República foi uma ruptura nesse sentido, das políticas públicas em relação à saúde. Né? Agora, o livro chamou minha atenção também pela visão do Dr. Arnaldo com relação à medicina, que ele via como modeladora da sociedade, é isso? Como exatamente isso? Na verdade, os médicos nesse período, no período do começo do século XX, eles tiveram um papel social muito importante. Porque eles estão também participando de uma certa forma, uma reorganização da sociedade. Então, por exemplo, ter saneamento, as cidades estão se reorganizando e a medicina tem um papel importante nisso. Então, eles também se viam um pouco como líderes na sociedade, né? E no caso que você está falando, é mais porque ele esteve relacionado com a eugenia. Ele foi o primeiro presidente da Sociedade Paulista de Eugenia. E a eugenia queria isso mesmo, queria que a partir de técnicas médicas, um pouco, a partir de orientação do indivíduo, se pudesse construir uma sociedade ideal, digamos, né? Em que, com cidadãos que tivessem determinadas características. Então, nesse sentido, era uma modelação da sociedade. Né? Um fato curioso que me chamou a atenção também no livro é o fato, o Dr. Arnaldo gostava de ser retratado, ser fotografado? Então, isso ajuda na construção da memória? Então, porque aparece, inclusive um dos artigos chama atenção para isso, como ele aparecia, assim como se fazia pose mesmo. E então a figura dele
isso aí, bom, isso era importante na época, né? A questão dos retratos também, até o autor desse artigo sobre os retratos dele, trabalha muito com imagens, né? E como as imagens eram usadas para isso, para a projeção da pessoa, né? Então, o médico também se projetava socialmente a partir da imagem, né? E ele era bastante conhecido, né? Uma das coisas que aparece também é o enterro dele, né? Porque ele atraiu muita gente e para o enterro dele tinha uma multidão, né? Então ele se tornou realmente um personagem de São Paulo, né? E é curioso que ele está ligado diretamente ali à criação da Faculdade de Medicina, mas na verdade é uma história curiosa porque a pedra fundamental, a ideia nasce ainda no século anterior. A faculdade vai realmente surgir já no século 1912, e a faculdade onde é hoje, tão conhecida ainda, Dr. Arnaldo, a pedra fundamental só é lançada por ele mesmo poucos meses antes dele morrer, né? Ele não viu o prédio novo. Mas a ideia dele ficou ali. Inclusive, ele que construiu uma relação com a Fundação Rockefeller, que foi quem que deu dinheiro para a construção desse prédio, que é só de 1930. Então, mas ele não viveu para ver, né? Professora, esse livro que está saindo da senhora com a professora Márcia Regina Barros da Silva é uma das edições, um dos volumes da Memória do Saber. É uma coleção. Pois é, essa coleção, a ideia de quem e como ela surge? Então, essa coleção faz mais ou menos 10 anos, em 2004, o CNPq lançou um edital com essa proposta de fazer uma coleção de biografias sobre cientistas brasileiros, não simplesmente cientistas naturais, exatos, assim, mas também das ciências humanas. Então, foram selecionados, e entre outros foi selecionada a nossa proposta do Arnaldo. E a senhora organiza junto com a professora Márcia e reúne uma série de especialistas, pesquisadores que trazem artigos para o livro. Nós coordenamos, mas chamamos especialistas sobre vários aspectos da atuação e também da memória, né, do Arnaldo, tanto que o André Mota escreveu sobre essa memória, como que ele aparece como esse doutor Arnaldo, né? E é um livro que pode ser comprado? As pessoas que têm interesse em conhecer as figuras das ciências brasileiras podem comprar? Então, como ele foi editado pela Biblioteca Nacional, é a Biblioteca Nacional que está cuidando da venda. Então, as pessoas têm que entrar em contato com a Biblioteca Nacional. Muito bem. Professora, obrigado pela conversa, e parabéns pelo livro, e obrigado pelo livro que esclarece e joga luz sobre esse personagem tão interessante que é o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. Muito obrigado. Obrigada a vocês.